Olá, eu sou a Tassiana. Eu sou a Catarina e nós somos a Mukadzi, Colaboratório Feminista. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Mulher Revolução, um espaço que reúne mulheres moçambicanas de diferentes gerações e áreas de atuação para dialogar sobre os desafios históricos e atuais da nossa sociedade, partilhando as suas histórias, pensamentos e aspirações. Este é também um arquivo vivo e oral das pequenas e grandes revoluções que moldam as vidas das mulheres e o futuro de Moçambique. Neste episódio, conversamos sobre economias do futuro e o papel das mulheres nos chamados 3 Es: educação, emprego e empreendedorismo. Em Moçambique, as desigualdades de género continuam a moldar o acesso à formação, ao trabalho digno e às possibilidades reais de progressão económica. Neste episódio, queremos pensar juntas como o género influencia a composição da força de trabalho nos principais setores do país e como as mulheres, muitas vezes em condições precárias, informais ou invisibilizadas, sustentam a economia nacional e refletir sobre soluções. Para esta conversa, reunimos duas mulheres com experiências muito distintas, mas profundamente ligadas à transformação económica e social de Moçambique. Sara Fakir é cofundadora do Ideia Lab, uma organização dedicada ao apoio ao empreendedorismo e à promoção de um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável em Moçambique e na região. Com mais de 20 anos de experiência em gestão de desenvolvimento de negócios, nos setores de retalho, petróleo, gás, consultoria e desenvolvimento. Sara tem se dedicado à construção de um ecossistema empreendedor, inovador, conectando e capacitando a nova geração de empreendedores. Atua como empreendedora, mentora e business angel, com um foco especial no apoio a mulheres e jovens. É membro fundadora da AMBA, Associação Moçambicana de Business Angels, ex-aluna do International Leaders Program do Reino Unido e foi embaixadora da iniciativa Women in Africa, em Moçambique. Ida Carrilho Alvarinho é docente, gestora de qualificações e ativista social. Natural de Pemba, foi professora de matemática na Universidade Eduardo Mondlane por mais de 4 décadas, com forte dedicação à formação de professores e ao desenvolvimento curricular. Atualmente é gestora de qualificações profissionais na ANEP, Autoridade Nacional de Ensino Profissional, onde trabalha há 14 anos com o Catálogo Nacional de Qualificações em articulação com o setor produtivo. É também cofundadora do GRAAL Moçambique. Tem uma longa trajetória em iniciativas de formação com mulheres e jovens nas áreas de cidadania, género, espiritualidade e empregabilidade. Sejam muito bem-vindas, Sara e Ida. Obrigada. Eu iria então começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, com uma primeira pergunta. Nós sabemos que sem educação de qualidade, o acesso a oportunidades económicas continua limitado, sobretudo para as mulheres. Que papel pode ter a educação técnica e profissional neste cenário? E o que é que precisa de mudar no sistema educativo para que mais raparigas ingressem e permaneçam em setores diversos e estratégicos? Acho que eu poderia começar com a Ida. Tá bem, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme ouvirem. Olá a toda a gente. É assim, claro que a educação é a chave do desenvolvimento em qualquer país do mundo, mesmo nos países desenvolvidos. E aqueles países que estão em vias de desenvolvimento ou que estavam, por exemplo, na altura da nossa independência, há países asiáticos que estavam com o mesmo nível de subdesenvolvimento que Moçambique. E neste momento são países considerados desenvolvidos, tecnologicamente desenvolvidos, porque a palavra desenvolvido tem muitas conotações, não é? Mas com melhores condições até para os cidadãos, porque investiram na educação. Investiram muito na educação e dentro da educação investiram muito na educação técnica. Enquanto que nós em Moçambique ainda temos um pouco aquela cultura de que a educação técnica é uma educação para de segunda ou terceira opção, para as classes sociais mais desfavorecidas e para aquelas pessoas que não são muito inteligentes. É assim que nós víamos a educação técnica. Nos países desenvolvidos está-se a tomar exatamente a atitude contrária. É quem vai para o ensino geral são aquelas pessoas que não sabem fazer nada, não são capazes de fazer nada, então vão estudar umas coisas. Não estou a dizer que uma posição ou outra é melhor, mas nenhum país se desenvolve só com uma componente, não é? Então, a educação profissional, a educação técnica em Moçambique, nós dizemos que serve para quê? Serve essencialmente para qualificar as pessoas, técnica e também como cidadãos, não é?
mas orientados para aquilo que é a demanda do mercado de trabalho, demanda do desenvolvimento a nível nacional, mas também a nível internacional. Nós temos que ir vendo para onde é que caminha a vida, não é? A vida social, económica, etc., em todos os países. Então, neste caso, estamos a falar de educação técnica profissional, é onde há déficit em Moçambique. Bem, há déficit de tudo, não é? Nós podemos dizer que a educação, nós todos sentimos que está com qualidade degradada, o conceito de qualidade também é muito discutível, mas a nível da educação técnica está a ser feito um grande esforço para recuperar o ensino técnico, a educação profissional em geral, porque a educação profissional não é só o ensino técnico que funciona nas escolas. Também há a formação profissional que funciona nos centros de formação profissional, podem ser públicos, podem ser de empresas, etc. Não é? E também está-se a ampliar as áreas profissionais sujeitas à formação, porque aqui, por exemplo, há 30, 40 anos em Moçambique, para nós a educação técnica era eletricidade, mecânica, construção civil, mas, por exemplo, gastronomia e artes culinárias não era uma coisa de educação técnica, aprendia-se em casa. Não é? Ninguém ia a uma escola aprender a cozinhar, mas os níveis de exigência dos outros países e do mundo em geral subiram também em relação a isto. Por exemplo, há pouco tempo na autoridade apareceu alguém a dizer: olha, nós estamos a precisar em Moçambique alguém que dê formação em make-up. Eu nem sabia o que era make-up, vou-vos dizer. Mas é preciso, porque isso dá emprego. Há gente que vive a fazer isso. E isso não causa nenhum mal ao país. Então fizemos uma análise e vimos que sim. Se calhar é uma nova área que temos que introduzir em termos de formação. Com o petróleo aconteceu a mesma coisa. Aqui há 20 anos ninguém se formava propriamente específico para petróleo e gás. Quer na planta essencial, quer todas aquelas áreas depois secundárias, não são secundárias, mas que giram à volta da planta. Então, é para dizer que a educação técnica e profissional é importantíssima num país. Nós não podemos só ter pessoas que sabem falar dos problemas. Mesmo saber falar dos problemas já é uma competência elevada. Mas resolver os problemas, que é bom, não é? Nós, por exemplo, aqui uma estrada cai. Toda a gente vai à televisão falar que a estrada caiu aqui em Del Rey. Mas então quem vai lá construir a estrada? Tem que vir pessoas de outros países resolver o problema da erosão, do problema da ponte, o problema do que quer que seja, não é? Então, a educação técnica profissional é muito importante para o desenvolvimento do país, para as próprias pessoas se afirmarem, para sustentarem as suas famílias, para conseguirem emprego, etc. Não é? Sem estas competências não funciona. Agora, o acesso à educação profissional era reduzido porque havia um número reduzido de entidades que ministravam esse tipo de educação. Agora aumentou imenso a rede escolar a nível técnico, quer no setor público, quer no privado. No privado aumentou mesmo muito. E também as áreas foram alargadas. Estão a ser alargadas e isso é importantíssimo. Agora, fica depois a questão da qualidade, como é que essa educação é administrada, porque a educação técnica é dispendiosa. Enquanto que para uma escola primária nós precisamos de carteiras, quadro, giz ou quadro e caneta, carteiras e sala de aulas, etc. E nem isso sempre conseguimos, não é? Todos sabemos. Numa escola técnica tem que haver oficina. Tem que haver laboratório, tem que haver campo de trabalho, tem que haver equipamento e consumíveis, porque às vezes o equipamento até vem equipamento caríssimo, não é? Mas depois no dia a dia, se vamos ensinar a cozinhar, por exemplo, tem que ter o tomate, a cebola, a carne, o peixe para se cozinhar. Se vai ensinar a construir um muro, tem que se ter o material. E quando um estudante, um formando, acaba de construir, é preciso para o outro. E até para as provas de avaliação. Então, o que eu quero dizer é, a educação técnica profissional é importantíssima para o desenvolvimento do país, não há nenhuma dúvida, mas também para a sustentabilidade das próprias famílias, etc., e para resolver os nossos problemas de cidadãos. Nós temos na nossa casa, só podemos ver, um dia acordamos, temos problema de canalização, outro dia acordamos, a televisão deixou de funcionar, outro dia acordamos, a telha está partida, não é assim? Quem é que resolve esses problemas? São os técnicos, não são os que vêm do ensino geral, não é assim? Então, isso é muito importante. Agora, já não me lembro bem qual foi a pergunta que a Catarina fez, mas eu queria dizer o seguinte. E as mulheres, as raparigas, onde é que entram no meio disto tudo? Depois podemos ver se voltamos.
há áreas técnicas que eram sempre tradicionalmente consideradas masculinas. Mecânica, por exemplo, não era para meninas, para raparigas, né? Raparigas iam aprender corte e costura, depois passou para a informática também, porque estão sentadinhas em frente ao computador e, portanto, está ali bem. Cozinha, né? Artes culinárias e contabilidade e gestão. E, de facto, neste momento, nas estatísticas da educação, no ensino técnico, estou a falar do ensino, há uma diferença entre ensino técnico e educação profissional. A educação profissional é mais ampla. Nas escolas de ensino técnico, há mais raparigas, há mais mulheres que homens. Não há dúvida. Em todas as áreas? Não, em geral. O problema é que se nós formos, em geral, ultrapassam. Mas depois se formos ver para áreas como a mecânica, então a porcentagem de raparigas é mínima. É uma coisa é mínima mesmo. Estamos a chegar agora a 25%, que já é muito, porque era 10% há pouco tempo. Mas é mínima. E agora podemos a seguir discutir, se calhar tem que dar espaço à Sara ou às outras, porque é que ela é mínima, porque é que... pronto, ainda há áreas que são consideradas, tradicionalmente consideradas de rapazes. Mas já há muito bons exemplos de raparigas que também entram nessas áreas, como há muito bons exemplos de rapazes que se estão a afirmar também na cozinha, etc. Aliás, os grandes chefes de cozinha, né, chefes internacionais, até são homens. Mas eles aqui não viam, as famílias não viam com muito bons olhos. O que é que teu filho está a estudar? Está a estudar para ser cozinheiro, né? Mas cozinheira ainda era aceitável, mas cozinheiro é que não é. Então, também não se chama cozinheiro, chama-se chefe, também não se chama cozinha, chama-se artes culinárias, para dar um outro estatuto. Portanto, acho que não sei bem se respondi, mas foi para começar a conversa e podemos continuar. Bem, eu nesta questão do ensino técnico, ou do ensino técnico, vou falar assim de forma mais vasta, do ensino profissional, só tenho opinião na ótica do observador, digamos assim, não é? Fui pela escola geral, percebo esta necessidade, e deu aqui um bom exemplo da escola do make-up. Eu olho mais para a questão do empreendedorismo e como é que estas questões também podem impactar. Nós saímos daqui e em menos de 100 metros nós vamos encontrar um cabeleireiro, mas nós não temos nenhuma escola de cabeleireiro. Quem ensina estas meninas, são geralmente meninas a fazerem os cabelos, ou são as pessoas mais velhas dentro destes espaços, que elas entram primeiro como estagiária, ou só quem lava a cabeça, depois aprende a usar o secador, e assim a coisa vai seguindo, mas não temos nenhuma escola. E muitas vezes estas questões que vêm desta parte da educação profissional ou depois impactam esta coisa, porque se a pessoa não tem estas habilidades básicas, se não desenvolve um gosto por uma determinada habilidade, depois também é mais difícil poder usar essas habilidades como o seu insumo para o seu sonho empreendedor, não é? Então andamos aqui meio que numa pescadinha de rabo na boca do que vem primeiro, mas sem dúvida depois ambos são importantes para terem impacto na vida das pessoas. Eu só ia acrescentar aqui uma questão. Eu sou neta de uma mulher que só tinha a 4ª classe e criou os seus filhos e formou os seus filhos, que é também a história de muitas mulheres moçambicanas. Mas este pequeno detalhe de só ter a 4ª classe e criou os filhos sozinho só foi possível porque foram desenvolvidas, ou ela teve a oportunidade de desenvolver determinadas habilidades que lhe permitiram fazer-se à vida e gerar a sua renda e educar os seus filhos. Portanto, isto é mesmo um ponto crucial para nós trazermos aqui alguma disrupção àquilo que são estes nossos incentivos da economia do futuro, não é? Posso ainda intervir um bocadinho? Obrigada, Sara. Acho que trouxeste, posso tratar por tu, não é? Por favor. Trouxeste aqui coisas, aspectos interessantes. E é uma discussão que se faz, onde é que se processam as aprendizagens? Onde é que a gente aprende, não é? Se é preciso ter uma escola de formação. Eu acho que sim, muitas vezes o ensino técnico, a escolha pelo ensino técnico, o que é pena em Moçambique é que o ensino técnico ainda aparece como uma alternativa, como segunda opção para quem não consegue lugar no ensino geral e não uma decisão pessoal.
porque quando a pessoa decide, já fez a 10ª classe e, portanto, já pode decidir. E mesmo às vezes os pais não ajudam a perceber, não ajudam o jovem e a jovem a perceber que ela tem jeito para isto, mais vale encaminhá-la para o ensino técnico. Não é? E dizer, não, meu filho tem que ir estudar na universidade, tem que ir em ensino geral para a universidade. Mas o rapaz ou a rapariga não tem jeito para ir para estudar na universidade, grandes teorias e não sei o que. Ela já mostrou em casa que gosta de desmontar fechaduras, que gosta de ver como é que se cozinha, que gosta não sei de quê. Então, é em casa muitas vezes que nós temos de estar atentos e ver como é que aquela pessoa se está a mostrar. E é em casa onde a primeira aprendizagem se faz do que quer que seja, em casa, nos momentos informais, etc. E, de facto, no tempo dos nossos pais, das nossas mães, muito só com a escola primária, quando a Sara fala de 4ª classe, era aí que acabava a escola primária no tempo dos nossos pais. E tinham muito orgulho no diploma da 4ª classe. Primeiro chegava, para depois se lançarem à vida, e depois estavam abertos a novas aprendizagens que não pareciam formais, mas acabava por ser, porque tinha ali a avó, a mãe, o tio, o pai. Há dias eu estava a falar com algumas mulheres que fazem artesanato e não sei o que fazem, e vão às feiras e vendem. E elas estavam a dizer, olha, aqui há 8 anos, uma delas estava a dizer, aquilo que eu fazia na feira e tal, chegava para eu sustentar a minha família, e meu filho até se formou na universidade. Mas hoje não está a chegar porque as lojas já estão cheias de coisas que atraem as pessoas. As pessoas já não vêm comprar as pegas que eu fazia, as pegas de cozinha, os aventais, porque na loja já... E até vê nos plásticos com o conjunto, tem avental, tem isto. Portanto, nós temos que estar atentas a como é que o mundo se está a desenvolver e como é que fazemos frente a essas situações. E é por isso que os lugares institucionais de formação começam a ser cada vez mais necessários, por um lado. Por outro lado, empreendedorismo, o autoemprego é uma coisa, mas se nós quisermos emprego, mas mesmo autoemprego, às vezes já começa a ser necessário no nosso país uma certificação. Já nos pedem. Por exemplo, se vem cá um cantor, vamos supor que Elton John vem cantar em Moçambique. Ele ainda está vivo, não é assim? Uhum. Vamos supor que ele vem cantar em Moçambique. E então, ele não vai contratar para o som os colegas aqui do som, se não tiverem uma certificação de nível X. Ele vai exigir não vai convidar, não vai para um hotel que não tenha, cujos cozinheiros não tenham também um certificado. Não sei se estamos a entender. Sim. Então, nós temos que jogar com as duas coisas. Os ambientes informais era uma das coisas que hoje queria falar aqui, o autoemprego, etc. A informalidade, o nosso país é mais de 70% informal, eu acho. Não tenho nenhum documento que neste momento, mas vivo da informalidade, mesmo as pessoas que resolvem os nossos problemas é a nível informal. Mas, se calhar já estou a passar para um outro assunto, mas a informalidade também, até onde é que vai esta informalidade? Uhum. Porque senão as pessoas nunca mais saem do chão. Eu costumo dizer, o meu interesse, o meu objetivo é tirar todas as mulheres que estão a vender no chão para vender numa mesa. Sabias que, segundo o perfil de género de 2022, mais de 90% da força laboral feminina em Moçambique encontra-se no setor informal, agrícola e comercial, com alto grau de precariedade e baixo rendimento? Nas áreas urbanas, o trabalho doméstico é um dos principais setores ocupados pelas mulheres, com fraca proteção social. Em setores como transporte, comunicação, logística, construção, energia, indústria extrativa e de transformação, ainda há pouca participação feminina. Depois de vender numa mesa, vender numa barraca que é sua e que está registada, não sei se quer dizer, para ela começar a ascender a outros níveis, senão ela continuará no chão. Como é que vocês acham que nós poderíamos transformar este cenário em que ainda temos setores que são tão tradicionalmente exclusivos ou dominados por homens e setores que são mais dominados por mulheres? Vocês acham que é importante as mulheres ocuparem uma diversidade de setores? O que é possível fazer para isso e como é que o ensino, ou como é que isso pode começar a partir do ensino técnico ou profissional? Eu posso avançar aqui um bocadinho nisto. Eu acho que nós temos que caminhar para as pessoas fazerem aquilo que elas querem fazer, não é? E poderem ter esta opção de escolha. Ainda voltando à história do cabeleireiro, eu falo com muita gente, né? Então fui perguntar, quando tu decidiste que querias ser cabeleireira,
ou para eu descobrir que não havia escolas, eu perguntei, né? Vais aonde? Né? Não sei, tenho que encontrar um sítio, um espaço que me aceitem, eventualmente numa condição de trabalho bastante precária, porque não tem nenhum tipo de qualificação, lá está mais uma vez. Mas se eu tenho esse sonho e não encontro este espaço, eu não tenho como aprender, não é? Então isto limita o sonho e a vontade daquilo que as pessoas fazem. E se houve um momento em que não era possível permitir-se isto por causa das dinâmicas próprias da altura, hoje temos que abrir um bocadinho estes conceitos. As pessoas têm que ter a opção de poder escolher, o desejo de poder escolher e efetivamente escolherem aquilo que querem fazer. E eu há bocado notei na fala da Ida uma coisa que para mim também é muito importante, que é esta questão da cultura, não é? E para a construção de uma cultura várias coisas servem, né? Os role models, aquelas que avançaram, que deram um passo à frente e que foram fazer aquilo que elas queriam fazer, não obstante não ser um setor tradicional em que a mulher opera, não é? Trazer estes role models, perceber haver uma parte do próprio ensino interessado também em perceber, olha, se esta escolheu, talvez há mais outras que escolhem, então como é que nós podemos ter eventualmente até um ambiente mais acolhedor para ela poder estar, quando há assim muita diferença, né, dos 25% só serem as mulheres da engenharia, da canalização ou aquilo que for, né, destas questões mais técnicas que vão os homens. Então também criar estes espaços seguros para a escolha, para a obtenção daquilo que se quer, não é? Estive de viagem recentemente à Espanha e como estava de férias andava muito atenta a procurar coisas e em 2 obras diferentes eu vi grupos de mulheres, claramente era um espaço que estava em obras e vinham as senhoras, né, moças, raparigas, jovens, né, com umas coisinhas e a verem, iam ali e vinham e eu perguntei, mas o que é que vocês fazem na obra? Uma delas, um primeiro grupo estava a instalar andaimes. Aquela coisa que aqui a gente só vê os homens a fazer. E eram umas 4 ou 5 ali à volta do andaime, e a puxá-lo, e a travá-lo. E as outras que andavam a observar cantinhos, perguntei, essas foram quem eu falei, perguntei, mas o que é que vocês fazem na obra? Eles, não, nós estamos aqui a limpar ladrilhos, estivemos a substituir o ladrilho. Porquê que vos escolhem a vocês? É porque todos dizem que nós somos mais cuidadosas em relação aos nossos colegas para fazer esta atividade dentro da obra, porque deixam tudo bandalhado de qualquer maneira, não é? Então, mesmo dentro destes estereótipos, dentro destes estereótipos há as exceções para confirmar a regra de que é possível fazer, mas mesmo dentro destas atividades há espaços que talvez sejam propícios em que a mulher se sinta mais confiante e confortável a fazer a sua atividade. Eu concordo com tudo que a Sara disse, só posso secundar do facto. Aqui há uma questão, começamos logo do princípio do zero, que é uma questão cultural, não é? Está ainda na cabeça da maior parte da nossa sociedade, que há áreas mais para mulheres e há áreas mais para homens. Da mesma maneira como as mulheres são excluídas de alguns espaços, também há espaços em que os rapazes são inicialmente, na mentalidade das suas famílias, dos quais excluídos, como eu disse isso da cozinha, né? Ou da costura, porque o alfaiate, sim, mas se é uma costura já para fazer de estilo e tal, já acham que aquilo já fica mal no rapaz, qualquer coisa. Então, de facto, começa porque neste momento, pelas estatísticas da educação, estou a falar em geral, entram na escola primária mais ou menos em igualdade, em número igual, meninas e meninos. Entram. Aí na 3ª classe, já começa as meninas a diminuírem, portanto elas entram em igualdade, entram na corrida igualmente, mas depois já começam aí na 3ª classe algumas a desistir. Sabias que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, mais de 50% das mulheres ativas e disponíveis para o mercado de trabalho não sabe ler nem escrever? Dados da Unesco e FNUAP mostram que das raparigas que ingressam no ensino primário,
Metade abandona a escola até a 5ª classe, menos de 15% continua até o ensino secundário e apenas 1% chega ao ensino superior. Ou desistem, ou porque querem desistir, ou porque a família as obriga a desistir, têm outras tarefas. Depois, aí até a 5ª, 6ª, já até começa a haver gravidez e já então abate o número. Portanto, quando elas chegam ao momento de optar pelo ensino geral ou pelo ensino técnico, a educação profissional em geral... Menos de 20% transitam para o ensino secundário e para o ensino universitário é apenas 1%. Portanto, Exatamente. elas entram mais ou menos em pé de igualdade com os rapazes. Na primeira classe. E depois, sim. Então, logo aí já começa a haver o problema. E depois... já não é tanto em termos de número, como eu disse, no ensino técnico neste momento há mais raparigas, mas logo ali a escolha é determinada. Portanto, a questão cultural, o esforço todo que nós temos que fazer ainda é muito, porque embora se fale do género em todo lado, já cada um tem a sua ideia, e a maior parte das vezes ideias erradas, mas até assinamos leis e assinamos documentos e aprovamos a nível do Conselho de Ministros, do Parlamento, etc. Mas mesmo aqueles que assinam, no fundo, ainda não interiorizaram. Portanto, esse aspecto é muito importante. Portanto, é preciso ir mudando de atitude e vendo onde é que estão estas raparigas, meninas, que vão desaparecendo, de repente vão desaparecendo, vão passando para a zona invisível, vão passando para qualquer sítio. Onde é que elas vão se entraram? Se a Maria, a Joana, a Francisca entraram na escola primária, onde é que estão agora? Onde é que devíamos estar esta preocupação? E de mudar a mentalidade nas famílias, etc. Depois esta questão de criar espaços específicos, quando digo espaço não é só espaço físico, para as raparigas, eu quando digo raparigas já são, né, entrar na adolescência, porque as meninas ainda não têm tantos problemas, mas se calhar terão, para elas se sentirem defendidas e seguras na escola e atendidas. Né? Mas não há estes setores, estes espaços, elas têm que se sentir atendidas, têm que ter um espaço, um momento em que dizem, olha, em casa estão-me a obrigar a ir mais para a machamba do que ir para a escola. Tem que haver esses apoios específicos. Quer dizer, a tal discriminação positiva também é discutível, em algumas situações eu nem concordo, porque fica uma discriminação positiva que acaba sendo negativa, mas nestes casos sim, bolsas de estudo específicas para as raparigas, para as áreas da área industrial, chama-se manutenção industrial e construção civil, estas áreas que não são consideradas femininas. Outra questão que eu acho importantíssima e tenho feito algum esforço nesse sentido é o que nós normalmente chamamos de orientação escolar e profissional. Porque se as pessoas não sabem, também não podem escolher. Se não sabem o que há, também não podem escolher, não é? Às vezes está lá e até pensam, mas eu para aprender a pintar unhas ou cabeleireiro, tenho que encontrar um cabeleireiro que me aceite para ouvir lá os maiores impropérios da dona, porque eu ainda vou lá a tentar aprender, depois se estragar um pente, já vou ouvir isto e aquilo. Afinal, depois nós vamos dizer, não, mas há escolas onde tu podes aprender, porque também, por exemplo, cabeleireiro é uma área que Moçambique ainda não tem de formação institucional, mas no Botsuana é a área mais popular. As escolas não têm vagas suficientes para a procura. E aqui em Maputo, se nós abríssemos, eu tenho a certeza, porque em todas as esquinas há um salão de cabeleireiro. Mas para aprender é preciso meter uma cunha numa que já trabalhe lá, para ir para lá aprender. Ela podia ir aprender as técnicas básicas numa escola, num centro de formação profissional, e depois ir ao cabeleireiro a dizer, eu já não vou estragar os pentes, porque isto eu já aprendi, né? Então, a orientação escolar e profissional é uma coisa que se deve investir. Pessoas como a Sara devem poder ir às escolas, por exemplo, às meninas que estão na 10ª classe, e dizer, olha, há estas áreas, há isto, há aquilo, eu fiz assim, eu fiz assado, mas sobretudo em que escolas, que centros, e eu própria, né? Porque eu é que sou responsável pelo Catálogo Nacional de Qualificações. O catálogo é um menu que diz quais são as formações que existem no país. Então, essa área, eu acho, essa ação do aconselhamento, a orientação escolar e profissional, podia-se investir. E se me permitirem trazer aqui um exemplo, obviamente não é da minha organização, mas que eu acho que está a fazer um trabalho bastante relevante, a Girl Move, no sistema piramidal em que há este sistema de suporte de raparigas para raparigas. Enfim, eu
eu vou intervindo no programa de diferentes maneiras, mas neste contacto com as participantes e vê-las crescer e desenvolver é mesmo muito bom, não é? E depois vê-las também poder darem a mão a outras e trazermos e crescermos todas juntas ainda é melhor ainda. Então, acho que temos exemplos, bons exemplos que podem ser replicados, que podem ser apoiados, que podem chegar também a mais pessoas. Não queria deixar de dizer isto aqui, porque acho que é mesmo um trabalho muito relevante que está a ser feito e começou numa província, Nampula, que tem alguns condicionalismos especiais para a questão da mulher, né? Então, pronto, espero que cresça. A maior parte das mulheres moçambicanas está no setor informal e muitas vezes inserida na chamada economia de cuidado, sem as necessárias condições de proteção laboral. Vocês podiam falar um pouco dos desafios enfrentados nestes contextos do setor informal e como é que nós podemos imaginar caminhos que garantam os direitos e o reconhecimento do trabalho destas mulheres e como elas têm contribuído para a economia do país? Talvez, Sara, poderias começar? Posso começar e posso começar por dizer que, sem dúvida, que a informalidade é o maior espaço, não é? E que eu tive que perceber o que era esta coisa da economia do cuidado, que pode ser formal, que pode ser informal, mas que é o trabalho que as mulheres fazem e que muitas vezes não é valorizado porque não é remunerado, não é valorizado porque às vezes até remunerado é considerado, lá está, de segunda qualidade, ou a valorização não é total e não é plena. Sabias que a economia do cuidado são todas as atividades que sustentam o bem-estar das comunidades e sociedades, realizado maioritariamente por mulheres, mas historicamente invisibilizado e desconsiderado? Esta inclui o trabalho de cuidado remunerado, prestado por profissionais nas áreas da educação, saúde, serviço doméstico, apoio social, como o trabalho não remunerado, no âmbito da gestão de tarefas domésticas e comunitárias, incluindo cozinhar, limpar, cuidar de crianças, idosos, pessoas doentes ou com deficiência e gerir recursos domésticos. Segundo a Oxfam, o valor monetário do trabalho de cuidado não remunerado, realizado por mulheres com 15 anos ou mais, é de pelo menos 10,8 bilhões de dólares por ano, quase 3 vezes o tamanho da indústria tecnológica mundial. Se não é monetarizado, portanto, ela não consegue criar aqui, através da sua atividade, uma forma de alavancar e conseguir haver aqui um processo de transformação. Não é? E é como se, tornando estas questões invisíveis, estivéssemos a condenar esta situação. O que fazer para ultrapassar isto? Nós sabemos que há muito que se discute sobre e isto a nível do continente, nem é tanto uma questão que se discuta aqui, mas a solução é formalizar a economia ou encontrar formas para que a economia formal funcione per si só, não é? Eu não sou muito dessa corrente de deixar que a informalidade se instale. Acho que dentro da formalização precisam-se encontrar novos modelos para trazer. Mas quando eu digo formalização, não estou a falar de formalização do negócio, estou a falar mesmo destas formalizações, destas várias formalizações que nós precisamos para se considerar este trabalho invisível da mulher, de cuidadora, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de estar na linha da frente nos setores primários de cuidado, se é enfermeira, se é educadora. Empregada doméstica. Empregada doméstica. Tantos exemplos que a gente tem, não é? Olha, o caso das empregadas domésticas é uma boa forma de avançarmos e falarmos aqui, porque é um setor que está a começar a formalizar-se. E eu gostei muito quando foi introduzido este Estatuto Geral da Empregada Doméstica, que ainda está muito pouco difundido, mas que permite à própria empregada doméstica encontrar alguns meios de segurança, como, por exemplo, através do Sistema Nacional de Segurança Social.
não é? Dela tirar um bocadinho do seu rendimento todos os meses, ir fazer a sua declaração, ter as suas guias, pagar o seu imposto. Portanto, isto aqui foi uma medida que foi política, que derivou de uma política, mas que começa, acho que ainda muito devagarinho, não é? A trazer maior relevância para o espaço destas mulheres e melhores condições e melhores até serviços, digamos assim, não é? Mas é olhando para estes exemplos e percebendo nos outros setores e mesmo conversando, que eu acho que também, porque esta questão de avançar-se com... Eu não vou falar agora de empregada doméstica, mas vou falar da mulher doméstica, não é? Como é que a gente começa a quebrar aqui as barreiras da mulher doméstica e que se começa a valorizar o trabalho que ela é feito? Se isto não for conversado com o marido, com as famílias, com a sociedade, muito dificilmente vai haver este entendimento geral que aquela atividade tem que ser valorizada, que tem que haver uma justiça na partilha dos rendimentos da família e que ela também tem a responsabilidade de melhor gerir para conseguir, enfim, para todos os dias conseguir haver uma melhoria na vida da pessoa, não é? E isto, parece que a gente está aqui de mãos amarradas, mas se é só falar, por que não falamos? Sim. Eu concordo, temos que falar, temos que abrir o véu. Eu acho que isso é que é importante. Eu costumo ter uma palestra que faço, que é discutir o conceito de trabalho. Trabalho é o quê? O que é o trabalho? Há muitas definições, há muitas teses, doutoramento, tudo sobre o trabalho, né? O que é considerado trabalho? É aquele trabalho remunerado? É o trabalho que paga imposto? O que é o trabalho? Uma mulher que está em casa, que faz o quê? A gente pergunta, tu trabalhas? Não. Eu sempre disse, desde miúda, comecei a ver o trabalho que havia doméstico, eu disse, nem que me paguem todo o ouro do mundo, eu vou querer ficar em casa. Este é o trabalho, eu chamava um trabalho de faz e desfaz. Porque lava-se a louça, logo a seguir vem alguém a sujar a louça. Faz-se a cama, alguém deita-se na cama, a cama já está desarrumada. Trata-se do almoço, quando a pessoa senta-se para descansar, há jantar logo a seguir. Quer dizer, eu dizia, este trabalho sempre em casa. A minha mãe, esta tua vida, eu para mim não vou querer. Eu tinha 10 anos quando disse isso, não vou querer para mim. E eu digo que se me pagassem o que me pagam né, no trabalho que eu faço para fazer o trabalho doméstico, eu não ia aceitar, porque eu precisaria de 3 vezes o salário para fazer aquilo lá em casa. Então, quando nós perguntamos às mulheres, tu o que é que fazes? Eu não trabalho. Porque ela própria nem vê o papel que ela tem. Portanto, as mulheres também têm que analisar qual é o seu papel, como é que elas se veem a si próprias, né? Mas para isso a gente tem que começar a falar, tem que se levantar o véu, tem que se dizer às pessoas, essas pessoas são importantes. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. No meu serviço, uma semana, uma colega já não vinha há 3 dias. Mas como aquilo é um entra-sai, um vai para a escola, o outro faz aquilo, o outro vai tratar deste assunto, a gente nem sabe bem quem está ali e quem não está. Mas vi os meus colegas a discutirem o assunto. A gente tem que saber o que é que aconteceu à senhora dos amendoins. Porque nós não estamos a conseguir trabalhar porque ela deixou de vir vender, não está a vir. Portanto, eu disse, mas vocês já deram conta que a colega X não está hospitalizada. Ora, a colega X que está ali na secretária não estar, ninguém notou. Mas a senhora que vendia amendoins, vinha e naquele dia não foi porque toda a gente estava habituada a ir buscar uns amendoins para aguentar o trabalho, né, mais os tempos. É como também se faltar o meu colega que me serve os cafés, eu sinto a falta. Agora, se faltar a colega do papel de tal, sou capaz de só daí a 3 dias perceber que ela não está. Bem, isto é para dizer, nós temos que levantar o véu e dizer, esta tarefa é importante, este trabalho é importante, alguém o faz. Só que nós não damos conta, porque aquilo já é um adquirido, é a senhora dos amendoins que está ali todos os dias, é a mãe que está ali todos os dias, não é? E, portanto, aquilo é um adquirido, é como nós não damos importância à respiração, porque respiramos normalmente, até um dia termos um problema pulmonar e de repente não conseguimos respirar, é quando a gente dá conta que afinal há uma ação que é respirar. Então, a primeira coisa é abrir este véu e dizer, isto também é trabalho, e sem isto as sociedades morrem. Não se aguentam. É por isso que o nosso país, mesmo com grandes problemas económicos, ainda se aguenta. Por quê? Porque há quem mantém a base.
Mas esta base não é reconhecida. Portanto, a primeira coisa é ver que ela existe. Segunda é reconhecê-la e valorizá-la. E por isso eu percebo e concordo que nós não podemos matar a informalidade. Todos os países vivem de alguma informalidade, mas a informalidade não pode ser 80% deste país. Porque então essas pessoas que vivem no informal não são reconhecidas, nunca vão sair daquele nivelzinho da feira, do entretenimento. Ou do trabalho que é muito útil e pesado, mas que ninguém reconhece e ninguém valoriza. Então, tem que começar a dizer, olha, há este trabalho que é importante. Se a mãe um dia resolve não cozinhar, fazer greve, como é que a gente... Imaginem que todas as pessoas que cozinham nas casas de família, um dia resolverem fazer uma manifestação, greve, o que é que a gente quiser. Não há nenhum serviço que no dia seguinte vai funcionar. Não vai, porque não vamos comer, não é? Não vão funcionar. E se as vendedoras não sei de quê... Então, temos que ter a reconhecer. Eu quero aqui também fazer é do meu trabalho, mas devo dizer. Nós agora temos no país, e não estou a fazer com isto nenhuma propaganda ao governo ou quem quer que seja, mas é assim, um sistema que se chama Sistema de Reconhecimento de Competências Adquiridas. Está dentro do ensino técnico. E este sistema... Foi aprovado, não é? Aqui há 2 anos. A implementação ainda está no início, mas é um sistema através do qual uma pessoa que já ganhou competências informalmente, em espaços informais ou não formais, pode ir a um centro de reconhecimento, presta provas e se mostrar que tem aquelas competências, ela recebe o certificado tal e qual como o outro que andou na escola. Não sei se está a entender. Então, em Moçambique ainda só existe até no ensino técnico, na educação profissional. Há países que, a nível do continente e a nível do mundo, já têm até a nível superior. Né? Porque há pessoas que podem fazer exames de direito das disciplinas todas e defenderem e tudo sem ter estado numa faculdade. Não sei se estão a entender. E elas obtêm o certificado, não em Moçambique ainda, mas aqui a nível profissional. Nós já certificamos canalizadores e canalizadoras, eletricistas, homens e mulheres, que eram eletricistas no seu dia-a-dia, tinham aprendido com alguém durante anos e viram as suas competências reconhecidas, agora têm um certificado tal e de nível, tal e qual como se tivessem estado num centro de formação profissional ou numa escola. Então, essa já é um instrumento, ainda estamos no início da implementação, mas é um instrumento para tirar a pessoa do puro informal. Ela poderá ser empreendedora, continuar a nível informal, nem ter assim, uma grande empresa, mas ela tem um certificado dela, quando vai à casa de alguém dizer, olha, eu posso resolver o seu problema de iluminação, a pessoa diz assim, mas é um tiro no escuro, como é que eu sei que o senhor sabe, ou a senhora sabe fazer isto? Eu tenho este certificado, já tenho um papel que diz que eu sei fazer isto. Então, há aqui, mas de facto é preciso sair da pura e só informalidade, para também defender as pessoas. Agora só queria falar da economia de cuidado, que eu acho que é importantíssima. Eu, se calhar, se me reformar em breve, já tenho tempo, acharia que devia ser feita uma corrente em Moçambique, para começarmos a tratar com atenção e com o devido cuidado esta economia do cuidado. É um setor importantíssimo. Nenhum de nós passa sem isso, quer seja cuidar de crianças, quer seja cuidar do ambiente, mas agora estou a falar das pessoas, quer seja dos idosos. Nós acabamos de alguma maneira de sermos confrontados com os idosos da nossa família. E enquanto que é relativamente fácil arranjar uma babá para cuidar de uma criança, porque é mais engraçado, é mais bonito, mais fofo. Para um idoso, etc., é mais difícil. E essas pessoas trabalham, mas não há nenhum estatuto para elas, não sabe o que é que... E também nem se pensa quais são as competências que deve ter para além de ser simpática e boa pessoa. Né? Porque normalmente as pessoas são boas pessoas, ajudam a levantar, ajudam a lavar, ajudam a mudar fraldas de idosos, que não é tão engraçado como para bebés. Mas quem é que valoriza isto? E quem é que ajuda a que façam melhor as suas tarefas? Porque tem que ter alguma formação mínima, alguma informação também. E isto não é visto. Há pessoas que fazem isso sendo familiares, mas ninguém reconhece. Então é preciso começar a falar dos assuntos, como dizia a Sara. Isto aqui também é uma ocupação tão importante quanto ser economista, ou não sei que a sociedade não passa sem isto, e valorizar estas pessoas. E da mesma maneira como a empregado doméstico, a empregada, foi feita alguma coisa em relação a eles, temos que começar a olhar para outros tipos de cuidado.
Obrigada, Ida. Eu vou pegar num gancho que de alguma maneira já foi falado aqui por vocês, que é a questão do empreendedorismo, principalmente do empreendedorismo feminino, né? Que tem sido promovido como solução para a autonomia económica das mulheres. Mas há ainda muitos desafios estruturais em relação a esse empreendedorismo. Na vossa opinião, a legislação laboral atual, ela responde àquilo que são as necessidades específicas das mulheres, ou que políticas públicas e práticas empresariais é que poderiam ser revistas ou reforçadas para promover a igualdade no trabalho e também no empreendedorismo? Enfim, ao nível da questão da política de emprego, eu não me vou referir muito. A gente sabe que a forma de nós estarmos a trabalhar está a mudar muito, a tecnologia está a disromper muitas formas de se trabalhar e de se fazer as coisas, e acho que é preciso aqui acompanhar esta evolução ao nível da política do emprego. Mas não quero falar muito sobre isso, porque não é exatamente aquilo que... Também lá é outra coisa que sei da ótica do utilizador, porque trabalho, sei. Mas quero falar da parte do empreendedorismo, ok? Agora ficou na moda, não é? Porque solta aqui como uma asa de salvamento para a questão do emprego e das oportunidades do emprego que são tão escassas, não é? E acho que há aqui várias coisas. Agora está-me a vir aqui outra coisa ao trabalho. Porquê que uma coisa não é igual à outra? Não é? O empreendedor está motivado por outras coisas, está motivado por fazer a coisa acontecer, seja por necessidade, seja pela sua necessidade em termos de modos de vida, seja pela sua necessidade de realização pessoal, que é um bocadinho antagónico ao processo de seres empregado de alguém. Não é? Não tomas este risco, não tens toda essa responsabilidade, mas tens todos um conjunto de direitos que têm que ser e devem ser salvaguardados. O empreendedor geralmente não tem horas de trabalho, ou trabalha muito mais do que as horas que estão legalmente estabelecidas, e só o faz porque tem esta outra motivação especial. E sejam homens ou sejam mulheres. Não é? Nós temos, ao nível das políticas que podem estimular mais mulheres a estarem no empreendedorismo. Sim, é preciso estimular não só para as mulheres, mas é para estimular as pessoas que querem estar em negócios, não é? As mulheres aqui, e elas são várias, as necessidades são várias. Então, a questão da burocracia, a questão da falta de acesso à informação, ou os recursos financeiros adequados, são sempre barreiras que qualquer pessoa que está em negócio apresenta. Desafios adicionais das mulheres, ok? Tem muito a ver, e eu vou voltar outra vez a este ponto, com a cultura. Talvez vamos abranger de um outro ponto de vista, mas não deixa de ser isso, não é? Não deixa... Eu já comecei a empreender há muitos anos, já são mais de 15 anos, 20 anos de experiência profissional, mas 15 anos de ação empreendedora em diferentes segmentos, em diferentes setores. E na altura, quando eu me tornei 100% empreendedora, isto é, todo o meu tempo era dedicado a empreender, houve muitas questões. Porque é que uma pessoa que já é bem sucedida profissionalmente vai arriscar tudo, isto é mesmo como quem diz, é mimada, não é? Ainda quer sonhar alto, né? Tem a faca e o queijo na mão para fazer as coisas acontecer, mas vai escolher o caminho das pedras, né? Quer dizer, é mesmo maluquinha das ideias, né? Mas não era motivada por um espírito que eu sabia que estava ali perante uma oportunidade, que tinha os ingredientes para fazer a oportunidade florescer. E pronto, valia de mim e do mercado. Se o mercado aceitasse, eu tinha o go-ahead. Se o mercado não aceitasse, eu voltava a bater outras portas, né? Mas já foi numa fase muito mais adulta da minha vida. Já foi depois dos 30. Ok? E o que é que isso me deu? Ter feito aqueles anos iniciais em que acumulava uma posição de trabalhador por conta de ontem com a minha atividade de empreender, já me tinha dado alguma credibilidade no sentido, esta faz bem o trabalho, talvez se safe
nesta aventura, né? Portanto, já trazia aqui uma credibilidade pessoal, uma credibilidade ao nível digamos assim, dos pares, né? Das pessoas da mesma idade do que eu, e basicamente, como já não vivia ligada aos rendimentos da minha família, portanto já tinha a minha autonomia financeira, não é que tenha sido propriamente muito bem aceito, mas foi levemente ou menos contestatária a decisão, que é uma coisa que eu vejo muito diferente na posição de outras mulheres que querem empreender. Tem N episódios, mas a falta de um sistema de suporte para esta mulher empreender, eu acho que é um dos essenciais. Eu já vi mulheres muito bem formadas, ótimas capacidades, mas no dia em que o filho fica doente, ela vai falhar a assinatura daquele contrato, que é relevante nos próximos 10 anos da vida dela. E muitas vezes não tem ninguém, nem marido, nem sogra, nem mãe, nem irmãs, nem amigos, né, que estão lá para ajudar nesse momento que é crucial na vida profissional dela, né? Isto parece só assim uma coisinha, porque às vezes é uma coisa de horas, né? Às vezes é acordar, a criança tem febre, é preciso levar ao hospital. Mas é naquele momento em que é preciso levar a criança ao hospital que era o momento em que ela devia estar a fazer toda uma outra coisa que poderia até eventualmente alterar todas as condições de toda a família. Mas ela vai falhar e não vai falhar com a família. Sim. Não é? Então é até que ponto estes outros papéis que as mulheres têm socialmente impactam na sua capacidade de ser ou não ser empreendedor, mais ou menos empreendedora. Não é? Podemos olhar só naquela base da necessidade e eu faço a coisa, mas eu gostei muito do seu ponto em relação à formalização, e podemos também chamar aqui a formalização dos negócios, né? Porque a não formalização dos negócios impede o crescimento. Eu consigo fazer neste nível mais do mesmo, mas para eu crescer eu tenho que me formalizar, eu tenho que estar capaz tenho que conseguir ir buscar conhecimento, tenho que me preparar para falar em espaços, tenho que perder vergonhas, tenho que deixar os meus medos. Isso é tudo tempo de crescimento pessoal que precisa para se fazer esse caminho. Se eu não tenho isto, se eu não tenho sistema de apoio, se eu estou à volta de pessoas que não entendem nada da minha motivação pelo qual eu estou a fazer, é muito inglório. Né? E eu vejo muito, nós na Ideia Lab temos um foco especial no empreendedorismo feminino e nestas mulheres não faltam capacidade técnica. Nestes processos elas aprendem a gerir, muitas não sabem, mas aprendem, mas também só faz sentido a gente aprender a gerir a partir do momento em que tem ativos para gerir, né? Elas aprendem a ter uma oportunidade mais empreendedora e depois têm que viver com o peso de eu agora não sei o que é que vou fazer, a minha vida está um inferno, porque eu de repente já ganho mais que o outro membro masculino lá de casa. Não é? Sim, sim. E a família não vê isso com bons olhos, porque não está a ver isto, lá estão-se a sobrepor estes valores culturais, não é? Há necessidade até de crescermos, então surge aqui como um impedimento. Não é fácil, nada fácil cortar com estas barreiras. Várias mulheres têm a sua história, o seu caminho de o fazerem. Quando conseguem esse sistema de suporte, quando se preparam para isso, a gente vê coisas fantásticas, a gente vê crescimento acelerado, a gente vê maior contribuição social, né? Porque 48% das mulheres que nós apoiamos, dos empreendedores que a gente apoia na Lab são mulheres. Estas mulheres estão a criar tantos empregos como os outros seus pares empreendedores também. O que é melhor, elas conseguem empregar ainda mais mulheres. As mulheres empregam mulheres. Não é? Então estão a criar aqui todo um outro ciclo de crescimento para outras mulheres. Já têm este poder amplificador.
não é? De criar espaço para outras também fazerem, e não conheço uma mulher que tenha passado pelos nossos programas que não esteja a abrir, e depois a gente vê, às vezes nem nos conta, a gente já só vê no social media, né? Que já estão a fazer mais isso, que já estão a fazer mais aquilo, mas pronto, ainda assim com muitas barreiras pessoais e familiares e culturais para, eu não diria ultrapassar, mas para se conversar, mais uma vez vou bater nesta tecla, para se consertar e para aprendermos a viver este processo de crescimento que é para todos. Não? Obrigada. Acho que já estamos a chegar ao final da nossa conversa. Eu ia pedir se podiam dizer assim, em 30 segundos, qual é o vosso sonho para as mulheres moçambicanas e também para o que é que vocês veem como a economia do futuro para Moçambique? Está claro para toda a gente que Moçambique não se vai aguentar se nós excluirmos as mulheres. E não se aguenta, excluindo as mulheres. Mas que já é hora de... As mulheres, de facto, estão incluídas, mas têm que aparecer. Eu não conheço as políticas do trabalho, não conheço todas, não conheço todos os documentos legislativos da área de trabalho, mas eu penso que se calhar nem faltam muitos. Quer dizer, os documentos estão lá, talvez, porque não conheço. Não me dei ao trabalho de estudar tudo isto ainda, mas o problema são as nossas práticas. Começa com esta questão cultural, todas as questões culturais que já dissemos aqui, aquilo que está também nas mentes de cada um, quer dos homens, quer das mulheres, o que é que está nas suas mentes tem a ver com a cultura e como é que isso depois se aplica no dia a dia. E, portanto, eu vejo no futuro, de facto, e vejo que o futuro de Moçambique passa por valorizar as mulheres, por elas, de facto, terem acesso à educação, primeiro, darem-se importância, conhecer a sua importância como cidadãos. Esta sociedade não se aguenta se as mulheres um dia resolverem fazer greve, de não acordarem de manhã, ninguém trabalha. Não vale a pena, não se faz nada. Aquelas manifestações que houve que paralisaram algumas zonas do país, bastava que as mulheres, as nossas mães e irmãs, aquelas que não fossem buscar água de manhã, já ninguém ia ao serviço. Não é? Portanto, o futuro do país passa por ter mulheres num patamar acima daqueles em que estão a atuar neste momento. Atuando, fazendo isso, mas com reconhecimento. Para isso é preciso mudar as mentes, é preciso, de alguma maneira, elas acederem à formação, mas não só esta formação formal. Por exemplo, a linguagem sobre negócios, a linguagem sobre bancos, as questões financeiras, tem que ser uma linguagem simples. Eu ouço na rádio, às vezes o Banco de Moçambique tem uns spots que falam, dizem informação financeira e tal, e acho que é uma boa coisa. Mas eu que sou matemática e tudo, às vezes nem compreendo tudo aquilo. Os bancos falam de uma maneira que a gente não entende. Juros, não sei o quê, vamos lá, não percebemos. Começamos a pagar uma dívida, enquanto estamos a pagar um empréstimo, ainda estamos a pagar juros, ainda nem começamos a pagar o empréstimo. Isto as pessoas não entendem. Então, e as mulheres aprendem depressa estas coisas, são habituadas a gerir. Então, vamos simplificar os discursos, a informação sobre as questões financeiras e fiscalidade, para elas saírem deste patamar de vender 3 montinhos de tomate e começarem a perceber o que é que têm que fazer. E outro aspecto importante é diversificar as áreas de empreendedorismo. Porque nós pensamos que empreendedorismo vamos sempre para as mesmas áreas, eu gostei no início da Sara dizer eu faço isto, mas também faço aquilo, Vamos diversificar. Eu não sou a própria pessoa empreendedora, toda a vida trabalhei no Estado, etc. Mas tiro o chapéu a quem resolve fazer o seu próprio negócio, correr os riscos, mas os riscos também não podem ser corridos. A pessoa não pode fazer trapézio no ar sem ter nenhuma rede por baixo para ela cair. Então, eu vejo um país no futuro em que as mulheres estão lançadas num outro patamar, a fazer mesmas coisas pequeninas, simples, da casa, mas num outro patamar, com segurança, com os riscos assumidos, mas também com alguma segurança por baixo. E para isso, isto que vocês estão a fazer no podcast é já importante, porque é falar do assunto, é falar das coisas, abrir o véu. Obrigada. Obrigada, Ida. Sonhos para a economia do futuro são muitos. Eu costumo dizer que sou pessoa de sonhos sem fim. E o futuro, ou a nossa economia do futuro, é uma economia onde todos podem.
Todos podem fazer aquilo que querem, todos podem fazer aquilo que sonham e podem transformar os seus sonhos em realidade, né? Com responsabilidade, naturalmente. Quando eu digo todos querem, é todos que querem com responsabilidade. E quero ver as mulheres a contribuírem, quero ver a contribuírem como pares, a terem esse espaço. E a contribuir para este impacto que a gente quer ver, né? Para esta transformação que a gente quer ver. Foi aqui bem dito que se nós somos 50% e não estamos a contribuir a 50%, nós nunca vamos poder chegar como país onde queremos chegar. Tem que haver a contribuição de 50% dos homens, tem que haver a nossa contribuição em 50% e temos que estar capazes e motivadas para contribuir. É isso que eu quero. Muito obrigada. Acompanhe agora esta história de vida revolucionária. Olá, eu chamo-me Nirza Fumo, eu sou gestora de empresas e trabalho em reforço de capacidades de micro, pequenas e médias empresas e também muito com o empoderamento econômico das mulheres. Eu vou falar um pouco da minha vida porque eu tenho uma figura de referência que é muito interessante, que é a minha avó. Eu sou neta de uma avó com cerca de 80 netos. E destes 80 netos, 80% são homens. E para a minha avó, ela sempre foi muito inclusiva. Porque eram tão poucas mulheres, não havia distinção de meninas e rapazes, todos fazíamos tudo. E era engraçado que na casa da minha avó, era uma casa muito grande, o quintal era enorme. Então, os mais velhos varriam o quintal à frente, porque é a parte que a visita chega e tem que encontrar lindinha. E com a idade média, ficavam a varrer no quintal, na parte de trás, e os mais novos ficavam com os cantos, porque quem entra vê a parte da frente, não se preocupa tanto com o lado, e depois dá novamente atenção à parte de trás, que é normalmente onde depois vai sentar e fica por lá a cumprimentar as pessoas. E desta forma eu aprendi desde cedo que todos podemos fazer tudo. Isto ajudou-me muito porque na minha família eu fui a primeira neta de netos e netas a me formar com o nível superior. E era a mais nova dos netos naquela altura. E também fui a primeira mulher moçambicana guia de selva no Parque Nacional da Gorongosa. E eu fui usando esta força que, de certa forma, foi repassada pela minha avó, que nós podemos fazer muito, todos nós podemos fazer tudo, tanto homens quanto mulheres, porque o ambiente foi propício para que eu pudesse ter este sonho, que eu acreditasse que eu fizesse acontecer o esforço que a minha avó fez desde cedo. Então, eu usava o fato de ser a primeira mulher guia, e na altura eu era muito nova, deveria ter 21, 22, e o Parque da Gorongosa está num lugar remoto, com vilas, com comunidades muito básicas. E o que é que nós fazíamos? Nós começamos a organizar, junto com a direção do parque, passeios turísticos, nos dias especiais, dia 1 de junho, dia da independência e por aí fora, com as comunidades. Até porque as comunidades em torno, os homens e as mulheres mais velhas trabalhavam no parque nas diversas áreas e os seus filhos e as suas filhas também viviam nas comunidades perto. Então, nestas datas, nós levávamos estes colaboradores e os seus filhos para fazerem as visitas. E tinha um impacto muito grande para mim por dois lados. Primeiro era apelar à conservação dos animais, porque antes do período de restauração do parque, as comunidades caçavam estes animais. E então era um motivo para ensiná-los que este elefante que vemos hoje, se não o caçarmos, voltaremos a vê-lo amanhã, depois da manhã e depois da manhã, e assim sucessivamente. E ele dá-nos recursos financeiros com as visitas dos turistas e ao mesmo tempo que é o mesmo valor que é depois passado para nosso salário e para que nós possamos também construir os nossos sonhos. E ao mesmo tempo eu usava como role model, né, para as meninas e os meninos da zona, que era passar a elas a ideia de que deveriam estudar, que elas deveriam procurar buscar conhecimento para buscarem os seus sonhos, que não deveriam
a correr para os casamentos prematuros. E era interessante porque estas palestras e estas visitas eram feitas com os pais, as mães e as próprias crianças, para que todos ouvissem que era possível qualquer uma daquelas crianças ser eu ou ser qualquer outra coisa que quisesse ser no futuro. E para mim uma coisa que me agradava muito era quando elas desciam do carro ou quando saíam da palestra, poderem dizer: quando eu crescer, quero ser alguém como a Mana. Quando eu crescer, eu quero ir para a Beira continuar os meus estudos. E para mim aquilo tocava-me bastante. Depois disto eu fui fazer mestrado em administração de empresas e enquanto eu fazia o mestrado, eu voltei o meu mestrado, que é mesmo para trabalhar em mecanismos de aceleração e suporte de micro, pequenas e médias empresas. Quando eu voltei do mestrado, eu comecei a trabalhar com uma das pessoas mais incríveis da minha vida, que é o já falecido professor Dr. Venâncio Massing, em trabalharmos em aceleração mesmo de pequenas e médias empresas. Quando voltei e começamos a trabalhar juntos, eu integrei a equipa de concepção do Parque de Ciência e Tecnologias de Maluana e neste processo eu trabalhava diretamente na concepção do currículo da incubadora de Ciência e Tecnologia do Parque de Maluana e trabalhava também com a incubadora da Universidade Eduardo Mondlane. E então era bom, para mim foi muito bom, não só ter dedicado o meu mestrado em aceleração de pequenas e médias empresas, como na prática poder estar a dar suporte a micro e pequenas empresas a poderem acelerar, a poder desenvolver. E neste período, nós, para além de fazer esta concepção da incubadora, nós começamos a fazer palestras a nível nacional de busca de ideias inovadoras para que pudessem ser incubadas no parque. E, ao mesmo tempo, começamos a fazer hackathons. E fomos buscando parceiros. Na altura tínhamos a Vodacom e etc. Fizemos vários hackathons que eram nada mais do que maratonas de ideias de negócio e nós ensinávamos como fazer um pitch, como é que devem organizar o conceito da empresa, o que é que eles estão a pensar, como vendê-la, como pensam que vai ser um modelo de sustentabilidade e por aí fora. E tenho muito orgulho porque uma das ideias que ganhou na altura é de um menino chamado Dário e eles ganharam o hackathon naquele ano, acho que por aí, 2013 ou 14, e continuaram a desenvolver a ideia deles de negócio. E hoje o Dário trabalha na Google, no Canadá. Para nós foi mesmo o reforço da ideia de que quando tens os recursos certos, quando tens o suporte certo, tu vais longe. Então, é um prazer que eu tenho em trabalhar e apoiar negócios e ideias de género. E continuando nesta minha senda de dar suporte às pequenas e médias empresas, quis o destino que eu fosse trabalhar num programa chamado Women in Business, né? Fazendo uma tradução direta, que é Mulheres no Negócio. Comecei a trabalhar num projeto que trabalha, cria ideias de negócio para mulheres de baixa renda. E isto fazemos através do setor privado. Aí acresceu o meu propósito de não só querer o crescimento das empresas, mas também olhar para as mulheres que, de certa forma, acabam não sendo entendidas de todo aquilo que são as suas necessidades, porque não se estuda de forma segmentada o mercado. Então, neste processo, eu aprendi a analisar a empresa, fazer análise da empresa, médias e grandes, e procurarmos onde é que estão os pontos escuros, onde é que estão os blind spots que nós podemos usar para potenciar a empresa, o negócio da empresa e, ao mesmo tempo, beneficiar mais clientes mulheres, mais empresas de mulheres. Como é que nós podemos fazer este boost? E tem sido agora a minha paixão, onde nós fazemos, e ao longo deste período temos vindo a trabalhar com empresas como a M-Pesa, como o Moza, e a criar espaço para outras empresas. Uma das coisas que foi interessante fazer
neste período, para nós que nós chamamos mesmo os casos de sucesso, foi, por exemplo, em Chimbonila, há uns 3 anos, onde o banco estava com pouca adesão de clientes de forma geral e principalmente de mulheres. E nós fomos fazer um estudo de mercado, fizemos uma análise também de género na zona, para perceber porque que o banco tinha pouca aderência neste lugar. E nós nos deparamos que as mulheres têm medo de ir até um banco, porque têm receio de não perceber a linguagem que eles falam, têm receio de não serem percebidas pelo banco, elas têm receio. A distância das casas delas até o banco também é um desafio. Então, estas todas barreiras fazem com que elas não se sintam próximas ao banco. E a partir daí nós fomos criando mecanismos de comunicação, nós fomos vendo canais que fossem adequados para falar com elas, fomos vendo toda uma dinâmica que pudesse incluir estas empreendedoras. E como um dos casos que nós fizemos também com um microbanco foi, que é uma microfinança, ela queria que sempre, no dia do reembolso dos valores que foram emprestados, né, que as pessoas tivessem que ir até o banco para fazer a devolução, ou tinham, como eram empréstimos em grupo, ou tinham que ficar todo dia à espera que viesse o gestor de conta para receber o dinheiro e voltar, e tinham que fechar os seus negócios. Então nós pudemos ajudá-los a criar uma solução em que era possível as pessoas começarem a fazer os reembolsos por meio das nossas carteiras digitais. E daí ela poderia não fechar o negócio, porque naquele dia que ela fechava o negócio para fazer os reembolsos dos empréstimos, no dia em que ela fechava o negócio, ela perdia dinheiro daquele dia. Ela tinha o custo de viagem de transporte até o local onde se encontravam para fazer a devolução do dinheiro. Ela tinha a questão de segurança, porque tinha que andar com o dinheiro na mão até o local onde devolvia. Então, são aspectos que normalmente não são um problema. Muitas vezes o problema de segurança de transportar o dinheiro é menos visível do que para a mulher. Então, ao nós termos atenção que há similaridades a fazer o negócio, a criar um produto, mas também nós vemos as diferenças. Se nós conseguimos colmatar estas barreiras das mulheres, nós veremos que estamos a criar um novo segmento de mercado. Nós vemos que aquele segmento que já existia, com um bocadinho de alteração, faz com que mais mulheres usem, e isto faz com que a empresa também ganhe muito mais dinheiro. Então, eu hoje tenho orgulho de trabalhar em soluções de negócio para grandes empresas, mas que beneficiem micro, nano empreendedoras e empreendedores e, sobretudo, mulheres. Ao longo da minha jornada, eu vi-me com desafios e alguns deles tornaram-me resilientes. Um dos desafios foi, eu fiz a minha licenciatura em Inhambane e, na altura, nós fomos o primeiro grupo da UEM que começava as aulas em janeiro. E, na altura, poucas vezes nós saíamos de Maputo para fora de casa, não vivíamos longe dos nossos pais. E a ideia de estar longe de casa e a ideia de não termos os nossos próximos de lado foi para mim um desafio muito grande. Aprender a gerir a mesada para todo mês, aprender a cada vez que tenho dificuldades, quer na escola, quer de saúde, a saber me virar por mim mesma, só quando já passasse de nível de exigência, que aí poderia ligar aos meus. Para mim foi um desafio muito grande. E este é um desafio que eu gostaria que as pessoas passassem uma vez na vida, que é experimentar sair da sua zona de conforto, porque aí nós crescemos, né? E aí foi das melhores experiências que tive para conhecer pessoas de todo o país, para conhecer culturas de todo o país e com ela aprender a ficar mais paciente com os outros, a entender melhor ao próximo, a ser mais resiliente e mais versátil na conversa com todos.
E isto também me ajudou a partir daí já aplicar para bolsas para fora do país, e ao chegar fora do país encontrar desafios, alguns similares e outros mais difíceis, porque o contexto era outro, mas que já estava ligeiramente preparada por causa da experiência anterior em Amman. E um desafio que também vejo é quando nós entramos num mundo novo, como mulher e por aí fora, é difícil nós trabalharmos um pouco nesta área. Eu, como guia, eu era não só a primeira guia negra, como também moçambicana. Então eu tinha dificuldades em lidar com outros guias, e eles todos falavam inglês, e o meu inglês ainda era assim meio fraco, não era tão fluido, e nós precisamos de conseguir nos impor para continuar a trabalhar e a procurar sempre aprender. E é aí que o meu conselho é nós procurarmos aprender sempre e procurarmos termos mentores. Eu tenho um carinho muito especial pelo meu colega Jonathan. Ele é zimbabuiano e ele teve a paciência de ensinar-me a conduzir enquanto ao mesmo tempo olhava a natureza em busca dos animais, a ter confiança em conduzir uma Land Cruiser com 12 a 15 pessoas dentro do carro comigo, e a ter paciência cada vez que eu encontrasse na prática os animais perto de mim. Mas se não tivesse sido ele, o meu processo seria muito mais difícil para assumirem que há uma menina negra que está a ser guia e que podem entrar no carro comigo e que eu posso levá-los para onde fosse necessário e acreditarem naquilo que eu dizia. E ele era muito consistente a dizer: continua firme porque tu sabes, continua firme, estás a ir muito bem, vai no caminho certo. Então é bom nós termos quem possa nos dar esse empurrão, quem possa ajudar-nos a ir para a frente. Igualmente, eu trabalho sempre com gestores de topo, e são diversas vezes que quando vamos para ter encontros com gestores de topo, às vezes temos a dificuldade de ser ouvidos à primeira. Quando olham para ti, ainda que tenhas preparado a tua apresentação, ainda que tenhas preparado os teus pontos da reunião, eles ainda olham para ti como nunca te viram, não sabem de onde vens, até conhecem a organização. Tens este desafio de encontrar o teu lugar na área em que trabalhas, e que então eu digo que é importante preparar-se muito bem antes para vender-se melhor, né? Então tem que estar sempre um passo à frente e inclusive preparar potenciais perguntas que sabes que vão fazer. Um dos meus truques, eu deixo alguns pontos meio que é aberto, que eu tenho certeza que vão me perguntar, vão fazer a questão de seguimento, mas eu deixei em aberto que efetivamente para que me façam a pergunta e eu dar o meu espaço de brilhar, entre aspas, dar o meu espaço de mostrar que eu tenho domínio do que eu estou a trazer. E para isto é preciso se preparar, é preciso não levar dano leve. Um encontro é preciso não levar dano leve, preparar o seu pitch, preparar a sua apresentação bem concisa e preparar a sua ideia e ter sempre espaço para ter a mente aberta para ouvir e ser ouvida, né? Acho que este também é um ponto muito importante. E estes pontos todos, estes desafios foram usados como forma de ir melhorando e continuo usando-os, que é para melhorar, porque nós estamos sempre num processo de crescimento, num processo de sermos, de nos moldarmos e sermos moldados também. E a outra coisa também é que é importante nós também criarmos espaço para que outros entrem. É importante nós ajudarmos sempre os outros a crescer, porque eles também vão nos ajudar a crescer. Então, esta é um pouco de mim e eu gostaria de deixar aqui também um pouco para as mulheres, para que elas procurem lugares, procurem mentores, pessoas, role models, que as possam puxar, que as possam ensinar. E também procurem aprender sempre, porque o aprendizado nos faz desbloquear o próximo nível. Esta sou eu. Obrigada.
Obrigada por escutares o podcast Mulher Revolução, uma iniciativa da Mucadzi Colaboratório Feminista, em parceria com a Anima e com o apoio financeiro da Embaixada da França. Partilha este episódio com uma mulher que te inspira e com um homem que admiras. Faz ecoar estas vozes, histórias e reflexões transformadoras para que cheguem mais longe. Porque escutar mulheres é um ato revolucionário, vem fazer parte desta revolução. Descobre mais sobre o podcast Mulher Revolução em mucadzi.co.mz e nas nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn. Escute os episódios no YouTube e Spotify.